Caro aluno, cara aluna, como vimos até aqui, a literatura visual pode ser classificada em literatura em libras, que abrange produções literárias traduzidas para surdos, e literatura surda, categoria que abrange produções de obras literárias adaptadas e criadas pelos próprios surdos. Na aula de hoje, aprenderemos um pouco mais sobre a literatura surda do tipo adaptada. Questões como: uma literatura adaptada para surdos é uma literatura acessível em libras? Qual a diferença entre literatura traduzida e literatura adaptada? Serão trabalhadas e respondidas no desenvolvimento desta aula. Inicialmente, precisamos entender que a expressão literatura adaptada para surdos, no contexto da literatura visual produzida pela comunidade surda, gera equívocos e uma certa confusão de definições. Isto ocorre devido aos conceitos internalizados relacionados às adaptações que geram acessibilidade para as pessoas com surdez, e ainda sobre o que é uma obra literária adaptada. Um exemplo clássico deste equívoco conceitual acontece quando alguém se depara com a obra Cinderela, acessível em libras, e logo a rotula de obra adaptada. Esta atitude tem origem no seguinte raciocínio: da mesma forma que os cadeirantes precisam de adaptações arquitetônicas, o público de surdos precisa de adaptações no âmbito comunicacional, ou seja, há a presença da Libras, portanto podemos chamar uma obra literária traduzida de obra adaptada, correto? Não, porque estamos refletindo no contexto literário e não na área de conhecimento denominada de tecnologia assistiva, que por sua vez, neste raciocínio, classificaria a obra traduzida simplesmente como um material adaptado para surdos. Ao adotar o termo adaptação no contexto das produções literárias da comunidade surda, a abrangência de obras é mais específica. No acervo da literatura visual temos a Cinderela, obra do tipo traduzida e, consequentemente, categorizada como literatura em libras, de acordo com o nosso estudo. E a Cinderela surda, obra do tipo adaptada, pertencente à categoria da literatura surda. Então, partindo desta compreensão, de maneira resumida, apresentamos a seguinte definição: a literatura adaptada, produzida na comunidade surda, consiste na recriação de textos clássicos escritos por ouvintes e conhecidos mundialmente, contextualizados para a realidade da comunidade surda, objetivando gerar identificação cultural com a obra e seus elementos. Dissemelhante das traduções, que obrigatoriamente precisam apresentar fidelidade e imparcialidade quanto aos textos originais, as obras literárias adaptadas podem acrescentar, retirar e substituir elementos dos originais, como personagem, época, lugar, entre outros. Outro equívoco na compreensão do que é a literatura adaptada no contexto da comunidade surda ocorre devido ao conhecido uso do termo adaptação para definir a transformação de uma obra literária para um outro tipo de arte, como cinema, TV, teatro, entre outros. Através deste tipo de adaptação e da correspondência interartística, os clássicos da literatura não ficam aprisionados aos livros impressos, como por exemplo a obra clássica shakespeariana Romeu e Julieta. Com base neste conceito internalizado, o equívoco é generalizar todas as produções literárias da comunidade surda registradas em vídeo, devido à modalidade visual da língua de sinais e, de maneira simplista, afirmar, por exemplo, que a obra Chapeuzinho Vermelho, traduzido para Libras, produzida e distribuída pelo INES-MEC, é uma obra adaptada, pois está registrada em vídeo. Pensar desta forma é se prender à materialidade da obra literária, que agora está no formato de livro digital. Olhar para uma obra literária adaptada, pertencente ao acervo da literatura surda, que nem sempre consiste em textos sinalizados registrados em vídeo, requer aprofundamento no conceito e foco no novo texto literário, fruto da adaptação propriamente dita,
e não superficialmente considerar apenas o aspecto da materialidade em si, seja pautada no conhecimento intrínseco sobre acessibilidade ou no conhecimento da relação entre as artes. Porque estes aspectos, embora presentes, não são os pilares que fundamentam o que é a literatura adaptada produzida na comunidade surda. É importante salientar que, ao contrário do que se pensa, a maioria da literatura adaptada para a comunidade surda é registrada em livros impressos e não em livros digitais, como os exemplos clássicos: Cinderela surda, Rapunzel surda, Patinho surdo, Adão e Eva, a fábula da Arca de Noé, todos impressos. Diante desses conhecimentos, ao trabalhar com seus alunos estas obras literárias, você pode incentivá-los a identificar alguns artefatos culturais e elementos históricos do povo surdo presentes na obra estudada em sala de aula. A exemplo disso, temos a literatura adaptada, mais conhecida na comunidade surda brasileira, que é a Cinderela surda. Nessa obra, constatamos a presença de elementos da história e da cultura surda, além de os protagonistas da história serem surdos, o príncipe e a Cinderela. O personagem acrescentado é nada mais nada menos que o ilustre educador de surdos, Abade Lepê. Nome importante na história da educação de surdos, como sabemos, que na obra é o professor que ensina a língua de sinais para o príncipe. Outro elemento com forte sentido estético-cultural é o destaque para as mãos, quando nesta releitura da história, a Cinderela surda perde a luva e não o sapato de cristal. Muito presente nas produções artísticas do povo surdo, este elemento não verbal, mãos, faz referência à comunicação por meio da língua de sinais. Em resumo, uma obra da literatura visual pertencente à categoria literatura surda, do tipo de produção adaptada, consiste na adequação cultural de textos literários clássicos para a realidade da comunidade surda, visando gerar contextualização e uma maior aproximação do leitor surdo com a obra e seus elementos. As obras adaptadas são recriações, novos textos que partem das obras originais, promovendo assim uma releitura dos elementos, como personagens, época, lugar, entre outros presentes na obra literária em questão, como já vimos anteriormente. Nossa aula de hoje termina por aqui. Um abraço e até a próxima!